Fala, turma, boa noite. Vamos dar início aqui ao nosso terceiro dia. Para amanhã, já vou antecipar antes que eu esqueça, né? Para amanhã a gente está preparando uma surpresa boa para vocês. Tomara que dê certo, porque a pessoa que vai participar amanhã, ele vai ter uma atividade lá na federação e aí, encerrando a atividade dele, ele vai tentar entrar a tempo aqui para dar um alô para a galera. É importante a gente ter essa integração, pessoas também de fora do estado, pessoas experientes, pessoas que já fazem parte da história esportiva, até para contribuir com a gente. E ter sempre essa troca de experiências. E a gente faz questão sempre de trabalhar dessa forma, né? Sempre trazer algumas pessoas para dar um pouco da contribuição através da experiência, uma palavra legal, coisa do tipo. Mas vamos lá. Ontem a gente parou aqui na regra 12. Vou tentar acelerar ao máximo para ver se a gente fecha aqui hoje, ou pelo menos chega muito próximo de fechar, para que amanhã a gente consiga finalizar de forma mais tranquila. Vamos lá, gente. Antes de tudo, agradeço a participação de todos, todo mundo que chegou. Quem for chegando depois a gente vai aceitando. E além disso, a gravação vai ficar lá no YouTube, né? Eu estou fazendo questão de gravar, coloco lá para quem faltou de alguma forma acompanhar e a gente conseguir contribuir de alguma forma também com essa formação. Vamos lá, regra 12, substituição. As substituições são ilimitadas em volante, sendo restrita aos atletas registrados em súmula. Resumo, é igual ao futsal. O atleta vai substituir à vontade e desde que ele esteja em súmula. Aí aqui a gente tem as observações que vai complementar a regra. Letra A. As substituições só poderão ser executadas com autorização do árbitro. Ou seja, a substituição é feita à vontade. A equipe pode fazer quantas substituições ele quiser. Porém, para ele substituir, ele vai ter que pedir ao árbitro. Professor, vamos substituir. E aí é igual no campo, né? O árbitro vai esperar o momento oportuno para autorizar essa substituição. Então vamos aqui para a letra B, né? Ainda continuando além de ter autorização do árbitro, a equipe só poderá substituir seu atleta durante o início ou reinício de jogo em que a posse de bola for sua. Ou seja, além de pedir autorização, essa equipe tem que estar com a posse de bola, que geralmente vai ser ali um lateral, um escanteio. Aí o que acontece? Se o goleiro faz a defesa, ele está com essa bola em mãos, ele tem 5 segundos com ela. Independente de estar na mão ou nos pés, é 5 segundos apenas. Mas mesmo o meu goleiro estando com a bola, a gente entende que ainda não pode ser feita a substituição. Porque a substituição tem que estar sobre a minha posse e ainda tem que ser feita ali no início ou reinício. Por quê? Porque é nesse momento que a bola vai para o centro, é um momento tranquilo, que não atrapalha de modo nenhum a condução da partida. Então, somente dessa forma que o árbitro autoriza a substituição. Se alguém for tendo dúvida, é só falar aí. Letra B agora. Após a autorização do árbitro, o atleta que se encontra no campo ou quadra precisa sair do jogo antes que seu companheiro possa entrar. Em resumo, isso aqui é a regra do futsal, né? Que o atleta tem que sair, e do próprio futsal também, que o atleta tem que sair completamente da quadra para que o outro consiga entrar. Caso contrário, essa substituição vai ser indevida. Né? E aqui continuando. E todo o tempo gasto em substituições e até com outras paralisações serão acrescidos ao final do período do jogo. O atleta poderá entrar e sair do jogo quantas vezes sua equipe entender necessário. Ou seja, imagina que eu sou o titular, o Ricardo é o reserva, e aí ele pode entrar e eu saio, depois eu volto, tanto faz. A substituição é à vontade, igual no futsal, igual no futsal. E aí, mais uma vez, né, fala aqui, repetindo ou reforçando o que já falou em outro momento, é proibida a substituição de atleta durante o tempo técnico. Pode falar, professor. Abre o teu áudio, tá desativado. Desculpe. Boa noite a todos. Então, deixa eu falar. Primeiro, não vai ter perda de tempo ou substituição. Haja visto que a tal substituição só pode ser feita quando eu tiver de posse de jogo e que a bola esteja fora de jogo. Se a bola está fora de jogo, não tem perda de tempo. Então, Sim. cabe também uma correção aí nesse texto aí da substituição, que o jogador só poderá ser substituído ou substituído quando tiver de posse de bola e essa esteja fora do jogo. Que aí já mata, porque nesse caso não vai ter perda de tempo por substituição. É porque o tempo aqui é rolando, né? E às vezes acontece muito do cara que tá saindo, fica enrolando e tal, mas aí vai da experiência do árbitro. Agora é claro, né? Toda a redação da regra vai ter que passar por ajuste, isso é fato. E o tempo aqui ele é corrido, ele não é cronometrado. Gente, fica alguma dúvida a respeito da substituição? É simples, né? A Vera tá dizendo que não tá ouvindo. Puta merda. Tá ouvindo, não adianta.
Tenta nem explicar para ela, ela não vai estar ouvindo. Gente, eu vou seguindo aqui, acompanhar aqui alguém. Fala, Hernani. No, eu não vou conseguir assistir a aula toda hoje, porque eu não estou em casa e meu telefone está descarregando, tá 25%, tá bom? Eu vou acompanhar até onde der e terminar, chegar em casa eu assisto o link. Tranquilo. Então vamos lá, gente. Na regra 3, aquecimento de atleta. Então aqui tem uma situação importante, ó, e até curiosa. Né? Eu coloquei aqui na escrita que apenas um atleta por vez poderá manter-se em aquecimento. Agora, por que coloquei apenas um? Porque vocês lembram, tem 2 reservas. Ou pelo menos poderá ter até 2 reservas. E aí acontece muito com treinadores, e já aconteceu comigo quando eu era treinador. Às vezes, imagina que a minha equipe tem o Ricardo, o Tomás, e aí eu boto todo mundo no aquecimento, mesmo eu sabendo quem é o cara que vai entrar. Então, aqui no X1 a gente já evita isso, porque a gente está tendo todo cuidado para evitar qualquer situação que possa tumultuar o andar dessa partida. Então, aqui no aquecimento, apenas um atleta por vez vai aquecer. Aí, continuando aqui, né? Porém, esse atleta precisa obrigatoriamente estar devidamente uniformizado, de caneleira, tênis ou chuteira apropriada para a prática do esporte, além de estar vestido de colete diferente da cor da sua equipe. Então aqui já reforça um pouco da regra anterior que fala sobre equipamento. Se o cara tiver sem caneleira e o árbitro perceber que ele está lá no aquecimento, o árbitro já pode até mandar ele já voltar para o banco, porque assim, não está na regra, mas o cara está no banco, a gente não vai exigir que ele esteja de caneleira. Mas se ele está aquecendo, entende-se que ele vai entrar para o jogo. Então, se ele vai entrar para o jogo, ele tem que estar em condição de jogo. E continuando aqui na letra A. O atleta não poderá permanecer em aquecimento por mais do que 5 minutos. Outra preocupação que eu tive aqui. Se o jogo só tem 15 minutos, não tem por que o cara passar mais do que 5 minutos aquecendo. Sei que isso vai gerar muita discussão no futuro com os profissionais de educação física, né? Mas no meu entendimento, e aí depois a Comissão Nacional de Regra que vai decidir, mas o meu entendimento inicial é que se o jogo tem 15 minutos, não tem por que a gente ter o cara aquecendo o tempo inteiro. Então é apenas 5 minutos. E aí não é o árbitro que vai ficar muito preocupado com isso, né? O próprio mesário vai observar e aí se entender que o cara está há muito tempo lá, o próprio mesário vai comunicar para o seu treinador. Pode falar, professor. É só uma perguntinha agora. Esses 5 minutos são corridos ou ininterruptos? Porque, de repente, ele pode ali aquecer um pouquinho antes de entrar, sentou, como é que vai ser computado esse tempo? Pois é, não pensei nisso. A gente colocou imaginando que o cara sai para o aquecimento e fica enrolando lá, muitas vezes, para atrapalhar a partida. Por isso eu coloquei no máximo 5 minutos. Mas eu entendi a tua colocação. É porque no entendimento, e não está aqui na redação, é que ele tem 5 minutos para aquecer. E aí, claro, precisa de um ajuste cada vez que ele for para o aquecimento, né? Pois é, esse tempo de aquecimento aí seria interessante que ficasse discriminado se é ininterrupto ou quem vai computar esse tempo, porque já tu vai entrar agora, cara, aquece ali 1 minuto e meio, o cara levanta para aquecer, depois ele senta e depois vai de novo, entendeu? Sim, tá correto. Até colocar aqui na observação. Pode falar, acho que é o Ricardo que falou aí. Foi lá. O mestre, né? Esse aquecimento, o atleta vai ter um lugar específico para fazer o aquecimento? Funciona assim, né? Para quem vem do futsal e o futsal vai seguir a mesma regra. Imagina que a gente tem um banco de reserva, geralmente o cara aquece ali próximo, ou muitas vezes o cara vai ali próximo do fundo da quadra. Então, assim, não tem lugar nenhum do Brasil ainda uma demarcação específica dizendo que ali é o lugar para o aquecimento. Mas a gente vai sempre pedir para que eles aqueçam próximo da equipe deles, ali, próximo do banco, vamos assim dizer. Porque o que eu entendo com aquecimento? Pessoas experientes como o Rony, por exemplo, com certeza passou por isso. Às vezes no interior, o treinador bota um cara no aquecimento, mas na verdade ele não está aquecendo. Ele está ali muitas vezes para pilhar o goleiro adversário, ele está ali para tirar atenção, né? E aí, quem tem mais experiência no apito sabe que isso acontece muito. E eu já fui treinador e já usei essa estratégia, por incrível que pareça. Então é por isso que eu coloquei aqui que é no máximo 5 minutos do aquecimento, porque às vezes o cara não está nem aquecendo, o cara está literalmente tumultuando o jogo e usando do argumento que é o aquecimento. Estou colocando a observação aqui e continua. Então vamos lá, aqui para letra B, né? O atleta em aquecimento fica proibido de manter qualquer tipo de contato com atletas adversários. Mais uma vez falando, né?
Isso aqui foi um reforço por conta de atos que eu encontrei como fragilidade em algumas regras quando eu era treinador, porque a regra não falava isso, então eu botava um cara no aquecimento para esse cara ficar instigando a equipe adversária, até mesmo para tumultuar o jogo quando eu estava perdendo a partida. Então eu já tentei blindar através dessas observações. Então o que a gente coloca aqui? O cara está aquecendo, ele está proibido de manter qualquer tipo de contato, então, com a equipe adversária. Então a gente já entende que o foco dele é o aquecimento, é com a equipe dele, esquece o adversário, já pensando em situações futuras onde eles possam usar a regra para um beneficiamento indevido. E aqui, deixa eu ver. Professor, pode falar aí que está com a mão levantada. O professor Rony levantou a mão. Então vamos lá, na letra C aqui. O atleta em aquecimento, em hipótese nenhuma, poderá adentrar ao campo ou quadra de jogo. Aí, mais uma vez, falando do que acontece muito com atletas mal intencionados, né? O cara tá ali aquecendo e, às vezes, por algum motivo, ele começa a xingar, fazer qualquer coisa com o atleta adversário, tentando que, às vezes, a intenção dele é que o atleta adversário entre na pilha, muitas vezes parte para cima dele e ele finda que ele entra e vai fazer a confusão. Então, quando a gente coloca aqui que o atleta, em hipótese nenhuma, pode adentrar o campo ou quadra durante o aquecimento, né? Isso já faz com que o árbitro consiga justamente penalizar a pessoa correta, né? Vamos dizer assim, a palavra correta não é penalizar, mas ele consegue advertir o atleta correto, porque às vezes é esse atleta que está usando o aquecimento para essa situação. Então vamos lá, continuando aqui. A regra 14, tempo técnico. Gente, o tempo técnico não tem muito segredo, não. É o mesmo tempo que tem no futsal, que tem no futsal, não tem segredo. Deixa eu ver aqui quem que... Fábio... Pode falar, Fábio. No caso da invasão aí, a dúvida, é passivo de cartão amarelo? Qual vai ser a punição? Pois é, outra falha minha aqui, que eu não coloquei, mas sim, porque a gente entende que se ele está invadindo a quadra e a regra diz que é proibido, então a gente entende isso como um ato de indisciplina. Mas eu vou até colocar a observação aqui para colocar lá a punição, que é o cartão amarelo, porque se tu ficar dando a verbal no cara, não vai resolver nada, né? Literalmente. E aí quando tu dá amarelo, esse amarelo ele chega a ser exemplar para que outros atletas não cometam o mesmo erro, né? Estou até colocando aqui a observação para alterar isso no futuro. Então vamos lá, o pedido de tempo. Cada equipe vai poder pedir um período, vai poder pedir um tempo a cada período, né? E essa solicitação deverá ser feita pelo técnico. Na ausência do técnico, ela poderá ser solicitada pelo capitão da equipe. Então, apenas o capitão ou o técnico pode pedir. Ele pode pedir um tempo no primeiro tempo e um tempo no segundo. Lembrando que se cada equipe pedir um tempo em cada tempo de jogo, essa partida vai ser paralisada 4 vezes e vai precisar acrescentar 4 minutos. Só simplificando aqui para entender. Aí na letra A duração do tempo técnico é de 1 minuto, sendo concedido sempre no início ou reinício de jogo, onde a equipe solicitante seja detentora da posse de bola. Resumo, imagina que tem a equipe A contra a equipe B. A equipe A pediu tempo, e aí eu vou esperar o período ali, a situação do início ou reinício de jogo. Vou esperar uma bola sair para a lateral, para escanteio, aí ela vai para o centro ali para reiniciar. Então é nessa hora que é concedido o tempo, desde que ele esteja com a posse de bola. Ele vai bater o centro, a bola é dele, aí a gente concede para ele. Ficou claro até aqui? Qualquer dúvida vocês vão falando. Então, vamos lá, o desempate agora. As partidas de X1 e X2 sempre terá um vencedor. Caso a partida saia empatada em número de gols no tempo normal de jogo, a partida será decidida por penalidades máximas. Então, por que eu coloquei pênalti e não shootout? É porque o X1 ele vai ser praticado no futsal, no futsal. Futuramente vamos trabalhar a regra para handball, o basquete e outras modalidades. Então, aqui nesse caso desse livro aqui, que é do futsal e futsal, a gente colocou logo para os pênaltis, porque facilita e não perde muito tempo.
porque no shootout se perde um tempo maior. Então a gente simplifica a vida. Empatou, tem que ter pênalti. Nunca uma partida vai terminar empatada, a não ser que futuramente a comissão entenda que tem que mudar a regra. Mas nesse momento não existe empate no X1 e no X2. Se houver empate, é pênalti, até que se resolva um vencedor. Aí a letra B. Para a disputa deverá ser feito... Deixa eu ver se eu esqueci a letra A. Não, já li. Então vamos lá. Para a disputa, aqui ele está falando da penalidade, tá? Deverá ser feito um sorteio utilizando a moeda e o vencedor caberá a escolha se começa batendo ou defendendo. E caberá exclusivamente ao árbitro escolher o gol, a trave, em melhor condição para a disputa. Então, o que eu coloquei aqui? Que ao invés do árbitro fazer um sorteio para saber se a penalidade vai ser feita na trave do lado direito ou do lado esquerdo, por exemplo, então é o próprio árbitro que vai escolher. Porque, às vezes, tem um dos gols que está muito inflamado, com muita torcida, aí o outro está mais tranquilo. Então, o árbitro que vai decidir. Eu quero que seja nesse gol porque a rede está melhor, porque vai facilitar. Naquele gol ali a iluminação está melhor. Então, pensando nisso, a gente colocou aqui a condição de que é o árbitro que escolhe em qual das traves que vai ser decidida essa disputa por penalidades até que se resolva quem vai ser o vencedor da partida. Continuando aqui. As cobranças sempre serão alternadas até que uma das equipes obtenha vantagem sobre a outra. E os batedores iniciais são obrigatoriamente os titulares, não sendo permitida a participação de atletas reserva e uma equipe não poderá repetir o mesmo atleta nas cobranças alternadas de penalidade máxima. O que eu quis escrever com essa redação? É mais ou menos assim. Imagina que, independente de ser X1 ou X2. No X1, imagina que eu tenho o Ricardo contra o Tomás. E aí, no banco de reserva do Ricardo, tem o Marcelo, tem a Vera, um exemplo, né? Mas aí os reservas não vai participar. É quem terminou a partida ali. Então, o Ricardo bate e aí depois o Tomás até que haja um vencedor. As cobranças são alternadas, né? E aí uma situação importante aqui é que o batedor não pode repetir. O que eu quero dizer com isso? Que essa redação vai ser melhorada. O que eu quero dizer com isso? Se é no X1, a gente tem o Ricardo contra o Tomás, mas também tem os goleiros, né? Então imagina que o Ricardo bateu e fez o gol. Tomás bateu e fez o gol. Então o Ricardo não pode bater de novo, porque ainda tem um titular em jogo, que é o goleiro. Então o goleiro vai ter que bater e o goleiro da outra equipe também vai ter que bater. E aí, se continuar empatado, aí é quando volta para o Ricardo, para depois o Tomás, até que haja um vencedor. E aí, quando bater, um exemplo, o Ricardo, o goleiro do Ricardo, o Tomás e o goleiro do Tomás. Aí vocês podem dizer, mas tem um fulano no banco. Não, mas essa penalidade aqui para decidir quem vai ser o vencedor dessa partida em questão, ela é resolvida com quem terminou jogando. Fica alguma dúvida até aqui? Claro que isso aqui a gente vai facilitar na prática para vocês entenderem melhor, mas é importante tirar dúvida. Agora vamos lá para a regra do goleiro. O goleiro é importante, viu, no X. Arremesso de meta, posse de bola e atuação do goleiro. No X1 e no X2, será concedido o arremesso de meta quando a bola ultrapassar inteiramente as linhas de fundo, no solo ou pelo alto, com exceção da parte compreendida entre os postes de meta, tendo sido tocada ou jogada por último, por atleta da equipe atacante. Então vamos lá. O que vai acontecer no arremesso de meta? Tá jogando o Tomás contra o Ricardo, aí o Tomás chutou no gol e o chute dele foi para fora. Não teve desvio, não é escanteio, foi para fora. Nesse caso, o goleiro do Ricardo, se o Tomás errou o chute, o goleiro do Ricardo tem ali um arremesso de meta. É com a mão, não é com os pés. Tanto no futsal quanto no futsal, o goleiro vai ter que... Esse arremesso, como o nome já diz, arremesso é com a mão. Então o cara chutou para fora, arremesso de meta. Aí aqui vamos explicar como que vai funcionar aqui esse arremesso. O arremesso de meta deve ser executado somente pelo goleiro, obrigatoriamente com as mãos, de qualquer ponto de sua área de meta. Ou seja, está dentro da área, ele está tranquilo para ele tocar. Não tem lugar na área, não. A bola estará em jogo quando arremessada pelo goleiro e apenas poderá ser tocada por qualquer outro atleta
a partir do momento que a bola sair completamente da área. Então, gente, diferente de outras modalidades que essa regra mudou, para nós continua. Imagina que eu sou o goleiro e o Ricardo é o atleta da minha equipe e o Tomás é o adversário. Então, eu pego essa bola e eu jogo, né? Eu arremesso ela. Ela só vai estar valendo quando ela sair da área. Então, saiu da área, se o Ricardo pegar, que é o atleta da minha equipe, beleza, tudo normal. Mas se o Ricardo dormir no ponto e o Tomás pegar também, tá valendo. Saiu da área, tá valendo. Agora vamos continuar aqui para entender melhor. Caso a bola seja tocada na área por qualquer outro atleta, antes que saia completamente, a partida será paralisada e o arremesso precisa ser refeito pelo goleiro, sem a perca da posse de bola. Ou seja, o goleiro foi arremessar. Por algum motivo, a bola tocou, bateu, ou então o atleta da equipe dele recebeu dentro da área, ou o adversário atravessou pelo meio. Ou seja, essa bola tocou em qualquer outro atleta dentro da área, ela vai voltar lá e vai ser refeito esse arremesso. Então a penalidade, né? Que no caso aqui tem até um erro na redação. Isso aqui vocês precisam desconsiderar, que eu também vou tirar daqui. Porque se eu estou falando na regra que ela vai ser refeito o arremesso, então ela morre ali e não existe essa penalidade. Vou até anotar aqui para tirar ela. Pode falar. Liga o microfone e pode falar aí, que eu estou só fazendo anotação aqui. Deixa eu ver quem levantou a mão aqui. Fabrício, pode falar, Fabrício. Se essa bola for de uma área a outra, o goleiro arremessar, for na outra área. Aí vai estar explicado mais na frente. Não pode, né? Porque o goleiro não pode, em hipótese nenhuma, jogar essa bola direto para a quadra de ataque. A gente colocou que o goleiro só vai jogar essa bola na área de defesa. Tá, e outra coisa, no fut 7, quando a bola sai em linha de fundo, pode ser batido também com o pé, tá? No nosso caso não, vai ser exclusivamente com as mãos, inclusive foi o que a gente colocou lá na redação, né? Só tinha uma observação aqui que essa penalidade aqui ela não cabe. Quer ver? Bora ver aqui, ó. Ok. Então, vamos lá, continuando. Na letra D, dentro dos limites de sua área, o goleiro terá a posse de bola limitada a 5 segundos, seja com os pés ou com as mãos. Ultrapassando os 5 segundos, será considerado uma falta acumulativa. A penalidade, reinício de jogo com posse de bola para a equipe adversária. Então vamos simplificar isso aqui para o entendimento. Imagina que eu sou o goleiro e o Ricardo, um exemplo, faz parte da minha equipe e o Tomás é da equipe adversária. Aí, por algum motivo, eu peguei essa bola no arremesso de meta ali, toquei para o Ricardo. O Ricardo vai lá, dá um drible, não sei, devolve essa bola para mim. Aí eu já tenho que pegar ela com o pé. Só que, independente de estar com o pé ou com a mão, eu só tenho 5. Imagina que eu estou com essa bola e ultrapasso os 5 segundos. Então, ultrapassou os 5 segundos, é falta. Essa falta vai ser notada na súmula, vai ser uma falta acumulativa e essa bola vai ser entregue para a equipe, vai ser colocado lá no centro, né, que é o reinício de jogo. E a posse de bola vai ser do Tomás, que é o adversário do Ricardo. E aí, a penalidade para a equipe que cometeu essa falta é porque ele vai sofrer uma falta acumulativa e vai perder a posse de bola. Então é essa a preocupação aqui do goleiro com os 5 segundos. Pode falar, Hernani. Não, tô saindo aí, meu telefone tá 5%. Tranquilo. Aí eu acompanho, quando eu chegar em casa, eu dou uma acompanhada, tá lá manda um link pra mim, da aula. Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, gente. Continuando aqui. A letra F, né? O goleiro é proibido de fazer qualquer tipo de interferência no jogo fora dos limites de sua área. Ou seja, no X1 e no X2, o papel do goleiro é único e exclusivamente defender. Ele pode até receber essa bola com os pés, mas é 5 segundos. E aí, não está aqui na regra, mas vai ser sempre uma orientação para vocês. Como que o árbitro vai contar esses 5 segundos? Vai levantar a mão, igual o futsal antigo, e vai começar a contar com os dedos. Lá, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele tiver com os 5 dedos abertos, isso quer dizer que ele finalizou a contagem e aí ele pode apitar. Porque dessa forma, a torcida vai entender, quem tiver na transmissão vai entender e fica uma arbitragem muito clara nos seus atos. Porque se o árbitro ficar pensando, contando na mente, ninguém vai saber como que foi essa contagem. Então, toda a contagem no X1, o árbitro sempre vai fazer dessa forma. Vai erguer o braço com a mão e vai contar. 1, 2, até fechar. Dessa forma fica claro, para que não haja dúvida. Então vamos lá.
continuando aqui a regra, né, na letra F. Aqui na letra F diz que o goleiro, tudo que ele tiver de fazer dentro da área. Mas se ele, de alguma forma, interferir fora da área, de qualquer modo que seja, a penalidade, cartão amarelo e reinício de jogo com a posse de bola para a equipe adversária. Então o goleiro triscou na bola, fez qualquer ato fora da área durante a partida, é claro, né, na disputa ali. Porque uma coisa é o goleiro sair sem que haja disputa. Então, se não tem disputa, não tem interferência, e automaticamente ele não tem penalidade. Mas se ele interferir no jogo fora da área, cartão amarelo, ele é a posse de bola para a equipe adversária com o reinício, que é lá no centro. Qualquer dúvida, gente, pode falar aí. Então vamos lá, penalidade máxima. No X1 e no X2, a disputa por penalidade máxima deverá ser feita um sorteio com o árbitro utilizando a moeda. O vencedor caberá a escolha, podendo participar das cobranças apenas atletas devidamente registrados em súmula e que tenham finalizado a partida jogando. Então, essa regra repete o que contou lá atrás na outra. Não sendo permitido a participação de atletas suplentes, os reservas. As cobranças serão sempre alternadas até que uma das equipes obtenha vantagem de gol sobre a outra. Quando a decisão por penalidade máxima, todos os membros da comissão técnica e atletas, com exceção do cobrador, devem se postar atrás da linha central do campo ou da quadra. Então isso aqui é o seguinte, tá tendo ali uma disputa por penalidade máxima. A galera vai lá para o centro do campo, fica uma equipe de um lado e uma do outro, lá no centro do campo, e apenas o atleta que vai executar a cobrança que vai para a bola. Normal, igual acontece no campo. A letra B aqui. A cobrança deve ser executada em no máximo 5 segundos após a autorização, o apito do árbitro. Caso ultrapasse esse tempo, a equipe perderá a cobrança. Então, simples. Imagina que o Ricardo é o batedor e aí o árbitro foi lá e autorizou. Então, mais uma vez, a orientação. Autorizou, apitou, levanta a mão e começa a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Não bateu, não resolveu, apita, a cobrança, ele vai perder a cobrança porque ele não executou no tempo correto. Então, continuando aqui para letra C. Durante a execução de uma penalidade, o goleiro precisa estar com os pés sobre a linha, podendo ainda movimentar-se sobre a mesma. Mas, no momento da cobrança, o goleiro precisa estar com, no mínimo, um dos pés sobre a linha. Ou seja, é o normal de toda regra, mas não custa nada falar, né? Cobrança de pênalti. O goleiro tem que estar ali sobre a linha, beleza. Mas aí na hora do chute, se o goleiro mantém um dos pés sobre a linha e o outro pé dele avança para que ele consiga ter uma impulsão para pular, por exemplo, tá válido. A única preocupação que se deve ter é que ele tem que ter no mínimo um dos pés sobre a linha, né? Aí é claro que a gente vai ter muito ajuste aqui, porque numa cobrança de penalidade máxima, a gente entende que não dá para que apenas um árbitro conduza. Então, a gente vai conduzir sempre, como eu já falei, quem está na mesa também é árbitro, aí a gente vai ajustar isso direitinho, para que na hora de uma penalidade os dois atuem, de forma que quem está na mesa, um exemplo, ele fique responsável ali por olhar se o goleiro avançou, porque ele consegue fazer a anotação e consegue observar o goleiro, enquanto o árbitro principal da partida deve estar ali preocupado com o batedor. Mas, como eu falei, isso é ajuste, né? O importante é que a regra aqui tem um básico para a gente conseguir conduzir. Aí a penalidade aqui para essa letra C do goleiro, né? Penalidade. Caso o goleiro não cumpra a regra 17, letra C, e consiga concluir a defesa, resumo, o que ele está dizendo em outras palavras? Se o goleiro avançar, ele não está com os pés sobre a linha, né? O mesmo receberá cartão amarelo e será repetida a cobrança de penalidade máxima. Observação: caso o goleiro não cumpra a regra, mas o gol seja convertido, o goleiro será penalizado e o gol será validado. Então, em resumo, é assim: tem uma cobrança de penalidade. O Ricardo vai para a cobrança. E eu sou o goleiro, sou o defensor. Aí eu avancei, o árbitro percebeu que eu avancei, mas o gol foi feito. Então a gente vai validar o gol, mas esse goleiro vai pegar o amarelo e o árbitro vai avisar, o cartão amarelo porque você não cumpriu a regra. Você tinha que estar com no mínimo um dos pés sobre a linha. Então a gente não vai tolerar que o goleiro avance, que ele descumpra a regra, porque senão isso vira uma bola de neve, daqui a pouco a gente não controla. Então se houve o gol, beleza.
deixa o gol e adverte o atleta, né? Agora, se não houver o gol, se eu avancei e com esse avanço eu conseguir concluir a defesa, eu vou ser penalizado e a cobrança será refeita, que é para que o batedor tenha chance de conseguir converter. E dessa forma a gente não vai estar valorizando o infrator. Qualquer dúvida pode falar aí que a gente vai parando. Então vamos aqui. Em cobranças alternadas de penalidades máximas, a mesma equipe não poderá repetir o mesmo batedor. Exemplo, isso aqui eu já comentei com vocês, né? Se a equipe A bater e converter o gol, a equipe B também converter, estes batedores não poderão se repetir, sendo obrigatoriamente a participação do outro atleta de cada equipe, mesmo que seja goleiro. Por que eu coloquei mesmo que seja? Porque essa regra ela cita o X1 ou o X2. Então vamos imaginar aqui uma situação do X1. Tem a equipe do Ricardo contra a do Tomás. Aí o Ricardo bateu e converteu. Tomás bateu, converteu, então tem o goleiro, no caso do X. Aí vai ter o goleiro de um lado e o goleiro do outro. Mas se fosse para o X2, o Ricardo bateu e converteu, o Tomás bateu e converteu, aí vai vir um outro atleta da equipe do Ricardo, o outro atleta da equipe do Tomás, para depois entrar os goleiros. Mas aqui é muito simples, né? E a gente tem a preocupação de sempre ter essas observações bem claras para evitar o erro. Então aqui entra agora a penalidade, né? Ah, não, mas aqui é na letra D já. Desculpa aí, vamos avançar aqui. O cobrador da penalidade não poderá fazer uso de paradinha. Aí a penalidade é caso ele faça. O atleta receberá cartão amarelo e será repetida a cobrança. Então o que a gente entende aqui? A equipe do Ricardo está enfrentando o Tomás, aí o Ricardo vai lá e faz o uso da paradinha. O árbitro percebeu, amarelo para o Ricardo, mas ele não vai, pelo menos nesse entendimento inicial nosso, ele não vai perder a cobrança, ele vai ser penalizado para que ele entenda que isso não pode acontecer, e aí ele vai ser refeita a cobrança dele. Pelo menos é assim que a gente imaginou nesse primeiro momento. Bora ver aqui. Ricardo, vai, Ricardo. A minha grande dúvida é se esse atleta, na cobrança de pênalti, já tomou um cartão no jogo, esse atleta automaticamente vai ser expulso. Qual vai ser o procedimento? Agora tu trouxe uma situação, tu tá parecendo o Rony agora, tu trouxe uma situação que eu nem pensei, mas tu tem razão. A gente vai ter que fazer uma observação dessa regra, porque o que acontece? Se o cara já tinha um amarelo, quando ele recebe o outro, ele vai pra rua. Então a gente passa uma situação aí meio difícil, mas aí essa bucha vai ficar para nossa comissão resolver. Nesse momento... Eu ia fazer essa mesma pergunta. Eu ia fazer diferente, né? Eu falei assim, se ele repete a cobrança de novo, então se dá a paradinha de novo. E tomou outro cartão. Isso. Ele tem que ser expulso, né? É porque a gente tem que entender da seguinte forma. Se a regra diz que não pode ter o reserva, então, acredito eu, nesse primeiro momento, por exemplo, que a gente abre uma exceção para que se finalize essa cobrança. Caso contrário, ela seria encerrada por insuficiência. Aí complica. Mas, como eu falei, né, a gente vai passar isso para a nossa comissão e aí eles vão decidir da melhor forma. É porque essa regra, ela foi feita por mim e muita coisa eu não atentei mesmo, isso é fato. Além disso, vai passar por uma redação aí para melhorias. Mas é importante, né? E eu estou notando aqui, e a gente vai ter uma resposta melhor a respeito desse assunto. Fala, Marcelo. Mas nesse momento, gente, a orientação vai ser que o atleta, mesmo Fabrício, que expulso... No caso, seria ele perder a cobrança, não? Caso da paradinha, se der a parada, ele foi bater, fez a parada, perder a cobrança. A gente colocou que ele não perderia, porque a intenção aqui era a gente dar o cartão para ele entender que cometeu uma infração, mas não prejudicar a equipe. Essa era a preocupação, porque a gente tem que atentar que o reserva não pode participar, a não ser que se faça um ajuste na regra, que também fica mais fácil, que a partir do momento que o cara é expulso, o reserva assume o seu lugar. Mas aí é um assunto que precisa ser discutido com a comissão, pelo fato de que, se não tiver reserva, tem isso. Pode falar, Fabrício. Era isso que eu perguntou. Se não tiver reserva, não vai ser prejudicada a equipe também do mesmo jeito? Por isso que a minha orientação inicial, nesse momento, até que a comissão entenda uma melhor redação, é que numa cobrança de penalidade, o atleta, mesmo que expulso, ele finaliza aquela partida e ele vai cumprir a suspensão para a próxima, para que a gente entenda que não prejudica a conclusão. Porque o que eu quero é que sempre que haja o X1, tem que sair um vencedor. Eu vou fazer essa observação. Fala, Marcelo.
Deixa eu te falar, novo. Essa cobrança de penalidade, ela tá no jogo normal ou já tinha acabado a partida? Não, aqui já é a decisão, né, por penalidades, já acabou. Não Sim. é a cobrança, é a decisão. Então, for usar o regulamento geral de todas as competições, nesse caso aí entra uma ressalva que nem tu falou. Se ele tiver pegado um amarelo durante a partida, se for nas cobranças de penalidade, não tem nada a ver ele pegar outro amarelo, entendeu? Aí se ele persistir e pegar outro, aí nesse caso ele recebe o vermelho, entendeu? Mas isso aí, tá entendendo? É ajuste, né, para a comissão definir como que é a melhor redação. Agora, se fosse, não, um pênalti, vamos dizer... Durante a condução da partida. Isso. Aí sim, era o automático, ele recebeu o segundo cartão e o vermelho. Mas Sim. a decisão, aí não, isso aí é bem simples, é só ajuste, que nem o Rony vem sempre falando aí, entendeu? E isso aí, é só ajuste. O que ele vai receber? Ele vai receber uma advertência verbal, primeiramente, se acontecer, né, se ele persistir, ele vai receber o amarelo, que não vai ser acumulativo com o que ele já tinha na partida, entendeu? E aí, se ele persistir de novo, ele não é 22 para fazer isso, né? Mas acontece. Pois é, mas aí é aquela coisa, né? É o cara ser inteligente, usar a preventiva, né? Sim. Então é isso, entendeu? Não foge muito do contexto geral, não. Porque o meu entendimento inicial é que numa decisão por penalidade, que já acabou o jogo, tu tá resolvendo quem vai ganhar a partida, é a gente manter a ordem, é claro, mas tirar daquela decisão um vencedor. Então tem toda a preocupação, mas vai caber sim as observações aqui. E nesse momento a gente vai orientar que se o cara pegar o segundo cartão amarelo, mas mesmo assim se finaliza essa cobrança e ele vai cumprir essa expulsão dele na próxima partida. Mesmo nesse caso, né? Até que a comissão defina a melhor redação. Sim. E deixa eu te falar que regra é essa que tem para mais de 17, tem quantos mesmo que a gente perguntava de tarde e esqueci? Como é que é? Que regra é essa que tem para mais de 17 regras? Vamos finalizar. Tô quase dormindo, ó. Calma. Começou agora, nós estamos fechando. Então vamos lá. Agora aqui tem a justiça desportiva. Muitas vezes nem coloca no livro de regra, mas eu coloquei aqui para todo mundo ter a ciência de como que funciona. Então vamos lá. Com base no artigo 10, inciso 3 do Estatuto Social da Confederação, os membros, estados, clubes, atletas e outros ligados à confederação reconhecem a justiça desportiva como competente para dirimir e julgar originariamente os conflitos entre eles e a confederação, podendo os mesmos recorrer à justiça comum somente após o trânsito em julgado da decisão da justiça desportiva, respeitando qualquer caso o princípio do devido processo legal com ampla defesa e contraditório. Em resumo, isso aqui está dizendo o seguinte, que está no estatuto, não é só no nosso, da FIFA também tem, da CBF também tem, todos têm. Imagina que o Ricardo é o atleta da equipe A e o Tomás da equipe B. E aí, por algum motivo, o Ricardo entende que foi prejudicado. Aí ele vai e ele entra na justiça contra a federação, a confederação. Então, seja o atleta, clube, árbitro, qualquer pessoa, ele só pode ir para a justiça comum após ele cessar todo o processo administrativo. Então, se o árbitro entende que ele foi prejudicado, ele precisa entrar com recurso na presidência da confederação, dizer, olha, eu preciso me posicionar a respeito do jogo tal, fui punido, aconteceu isso, aconteceu aquilo e eu não concordo. Então, é importante que isso fique claro. E caso aconteça de qualquer uma dessas situações acessar direto a justiça comum antes de passar pela justiça desportiva, automaticamente você perde a causa porque já está no nosso estatuto, todo mundo quando entra já sabe. Continuando aqui. Então vamos lá. A nível estadual, obrigatoriamente haverá uma comissão disciplinar para julgar os casos em primeira instância. O que eu quero dizer com isso? No Acre vai ter uma comissão disciplinar, no Espírito Santo vai ter uma comissão disciplinar, em qualquer estado que a gente tiver ativo vai ter uma comissão disciplinar. E aí, tudo que acontecer, seja com árbitro, seja com atleta, seja com clube, torcedor, qualquer pessoa que se sentir prejudicado, ele vai ter que entrar com recurso lá nessa comissão disciplinar, né?
E aí vai ser julgado, dando direito de defesa para todos os envolvidos. Esse seria ali a nossa primeira instância. Aí vamos lá, a nível nacional, haverá o Tribunal de Justiça Desportiva, que no nosso caso já está até pronto, que julgará em segunda instância, podendo rever todo e qualquer caso em que o envolvido sinta-se prejudicado em primeira decisão e entenda que precisa fazer valer o seu direito desportivo. Como é que funciona isso? Resumo. Imagina que o cara entrou com recurso no estado de São Paulo. Aí ele diz assim, eu preciso fazer valer o meu direito aqui, entrando na confederação, porque lá no estado de São Paulo fulano não gosta de mim. Então ele decidiu de forma arbitrária, não fazendo valer o meu direito. Então, nesse caso, a confederação é obrigada a rever o processo dele, o que aconteceu, qual foi a decisão, para tentar rever os direitos desse cidadão, independente dele ser atleta, clube, o que for. E aí, finalizando todo esse processo administrativo, se mesmo assim esse cidadão entende que foi prejudicado, aí sim, ele vai para a justiça comum porque ele entende que cessou os direitos dele, certo? Já estamos finalizando. Agora aqui na regra 19, agressões e ameaças. Isso aqui é uma situação que precisa sempre ser vista, né? Em outras regras eu não vejo, mas no nosso vai ter. Então vamos lá. Em nossa modalidade não será tolerado nenhum tipo de agressão ou ameaça durante uma partida ou após o término da mesma. Caso isso ocorra ainda no local do jogo, todas as pessoas ligadas diretamente ao jogo e listado em súmula estarão sujeitos à expulsão direta. E o árbitro da partida deverá obrigatoriamente relatar os fatos com clareza em súmula para que o caso seja levado à justiça desportiva. E após o julgamento, poderá até mesmo acontecer o banimento como punição. Então isso aqui funciona assim, terminou o jogo, a equipe perdeu, o cara tá xingando, tá reclamando e não sei o quê, e ele tá fazendo qualquer situação em que o árbitro entenda que precisa haver uma punição. O cara tá dizendo que a federação não presta, que é ladrona, que roubou, que o árbitro foi comprado, que o árbitro roubou, que o árbitro isso, que o árbitro aquilo. Então, se ele ainda estiver no local do jogo, mesmo que ele ache que já terminou, o árbitro pode dizer, olha, o atleta fulano das quantas foi expulso após ao final da partida, aí vai ter que relatar com muita clareza. O que está dizendo aqui, pois o mesmo falou isso, falou aquilo. E aí vai juntar essas provas, porque isso vai para a justiça desportiva e, dependendo da gravidade do ocorrido, essa pessoa, esse cidadão, independente de ser atleta, dirigente, o que for, ele pode até ser banido da nossa modalidade. E a gente só consegue fazer isso com prova. Então tem que haver o relato. A letra A aqui, da mesma situação ainda. Em caso de agressão, que seja comprovado o envolvimento de diretores, organizadores ou até mesmo componentes de arbitragem, o caso será levado igualmente à justiça desportiva. Por que eu coloquei isso? Porque tem gente que acha que o diretor ele é intocável, o árbitro é intocável, o organizador é intocável. Mas às vezes, não é sempre, mas às vezes acontece do árbitro CCD, do diretor CCD, do organizador CCD, dele querer ter um moral que não tem, e aí ele também é sujeito à justiça desportiva. Então a gente deixa claro que todo mundo aqui pode ser julgado, independente do grau. O cara é o presidente, mas se ele está errado, não tem conversa. Tem que ser igualmente julgado. Tem essa. Estamos finalizando agora mesmo. Já vamos chegar na súmula. Então vamos lá, regra 20, que a gente coloquei até um termo, vamos dizer assim, um pouco fraco, mas aí vai melhorar com certeza para a próxima edição. Coloquei aqui, ceras e artimanhas de jogo. O X1 e X2 é um jogo de embate entre atletas, onde a torcida busca e espera pelo espetáculo. Portanto, não será toleradas artimanhas para esfriar o jogo ou evitar o confronto de habilidade entre os atletas. Portanto, fica expressamente proibido que qualquer atleta fique mais do que 15 segundos com a bola em seu campo de defesa, sendo o confronto, o embate de talento entre os atletas. Aí vamos lá. Caso isso ocorra, o árbitro da partida precisará marcar uma falta não acumulativa, porém, o atleta em questão perderá a posse de bola e será dado reinício com bola para o adversário. O que acontece aqui, para vocês entenderem?
Imagina que tá jogando eu contra o Ricardo, a minha equipe contra a dele. E aí eu tô ganhando esse jogo de 3-0, 5-0, e aí acontece muito o seguinte, eu já tô cansado, tô ganhando, o que que acontece? O goleiro toca a bola para mim, e aí eu recebo essa bola, e eu fico enrolando com ela lá perto da linha de fundo e tal, na minha quadra de defesa ainda. Eu fico enrolando para acabar o jogo. E aí o árbitro vai fazer o que eu já falei, né? Vai levantar a mão e vai contar. Até 5, vai descer e vai subir de novo. Até 5, que vai dar 10. Terceira vez, deu 15, então o árbitro vai marcar falta. Marcou a falta. Essa falta não é acumulativa, porque é uma falta só para condução da partida. A posse de bola vai ser entregue para o adversário. Porque quem está perdendo tem pressa, quem está ganhando pode enrolar. Então a intenção aqui é conduzir a partida para que haja um embate, que é o que a torcida vai buscar, é o que a transmissão vai buscar. Ninguém vai querer enrolação, o cara que fica literalmente botando a bola debaixo do braço. Em resumo, é isso. Agora, é claro, quando isso estiver acontecendo na prática, a gente vai entender se esses 15 minutos é o suficiente, 15 segundos é suficiente, se precisa aumentar, se precisa diminuir. Isso aqui é uma regra inicial. E aí eu vou falar para vocês uma outra situação que aconteceu no Espírito Santo. Inclusive, a gente vai, na hora que a gente conseguir juntar as imagens legal, tudinho, a gente vai colocar essa também. O que aconteceu no Espírito Santo, para vocês entenderem que não é culpa da arbitragem, mas que a gente precisa avaliar com a comissão de regra, como que a gente consegue melhorar isso. Aconteceu o seguinte, houve o torneio lá, tudo legal, e aí o atleta estava ganhando a partida. O atleta cumpriu essa regra, que ele não passou 15 segundos com a bola no campo de defesa. Mas ele foi para o campo de ataque e ficou estranho o jogo, porque o cara literalmente parou e ficou enrolando ali, às vezes, mais de 1 minuto, e o adversário não veio para cima. E aí o jogo fica feio. Mas, por outro lado, ninguém tem culpa se o defensor não veio tomar essa bola. Aí eu entendo, particularmente, que a culpa é do treinador da equipe, porque se ele tem uma reserva, aí o meu titular é o Marcelo. Aí quem está atacando é o Ricardo. O Ricardo está no campo de ataque, ele está ganhando o jogo, ele não tem pressa. E o Marcelo, que está perdendo, também não tem pressa. A arbitragem não tem culpa e a modalidade também não. Mas o treinador pode botar o reserva para ir para cima, para resolver a partida, porque se eu fosse o treinador, não ia deixar o cara ficar enrolando ali. Quem está perdendo tem pressa. Mas eu apenas relatei para vocês entenderem que isso pode acontecer. Deixa eu complementar aqui, novo, contigo, não sei se encaixa aí, mas nesse caso, que tu falou aí dos 15 segundos, se eu tiver com ela no meu campo de defesa, esses 15 segundos vão contar só se eu não tiver, movimentar ela, alguma coisa, né? Tiver, vamos dizer, parado, que nem às vezes eles ficam parados, olhando um pro outro, e não resolve nada. Sim. Eu creio que é isso, né? Na verdade eu entendi o que tu colocou. O que eu coloquei aqui, para ter uma dinâmica de jogo, é que essa bola tem que sair do campo de defesa dentro do período de 15 segundos. Porque eu estou tentando criar um embate. Então eu quero que... Aí teve um... Eu já vi também, dos caras ficar jogando, assim, e mesmo ele ficar, no campo de defesa dele, mas está acontecendo um embate, entendeu? Sim. Então, independentemente dele estar no campo de defesa, mas não está passando mais de 15 segundos e está acontecendo um embate. Eu acho que aí, jogo normal. Inclusive, foi uma observação que o Washington fez pra gente lá do Espírito Santo. Ele falou assim, rapaz, isso aqui é perigoso, porque às vezes eu quero atacar, mas o outro não deixa. E como é que eu vou? O que a gente mais vê nesse caso, vamos dizer, o cara tá ganhando, ele pega a bola, às vezes... Leva lá pra linha de fundo, né? Fica movimentando, então aí... Não tem como, eu faço igual tu, não tem como eu cobrar de um cara desse, sendo que ele está utilizando da estratégia dele e está movimentando, ele não está retardando o jogo, entendeu? Sim, inclusive, como eu falei, né, a gente vai resolver isso na prática, mas a gente pode melhorar na redação, dizendo que a gente pode até diminuir nesse caso, dizendo que a gente não quer que a bola fique mais do que 15 segundos sem atividade, né, sem movimentação, no campo de defesa. Aí a gente resolve o problema. Sim, aí mata de uma vez só, porque... Sim, porque às vezes eu quero atacar, mas o outro não deixa. Pois é, entendeu? E aí, no caso, por mais que eu estou no meu campo de defesa,
Mas se estiver tendo jogo... Mano, é o adversário que tem que tentar tomar ela, pô. Entendeu? Sim. Mas é isso, para vocês entenderem, né? É uma primeira edição e é por isso que é importante ter esse curso, esse bate-papo para ir aprimorando. Mas a gente vai avançar bastante e já para janeiro vai atualizar. Sim, sim. O importante é o start, é o pontapé aqui. É o meu padrão, Então, CPF Marcelo. Nós temos aqui a nossa súmula oficial. A súmula foi pensada com muito cuidado, né? Uma súmula bem simples, qualquer um de vocês vai dar conta de preencher, né? Então aqui nós temos a equipe A, a equipe B, o localzinho aqui de marcar os gols. Tá tudo certinho, né? E aí, aqui nós temos, nessa súmula, 5 linhas. Por que 5 linhas? Porque o X2 é até 5 atletas e o X1 até 4 atletas. Então a súmula já atende os dois, né? E aí quando for X1, a gente vai deixar inativa essa última linha, basta fechar a súmula, risca ela e está resolvido o problema. Deixa eu aumentar aqui o zoom para facilitar. No caso do gol, tá tudo bem legalzinho. Ó. O primeiro gol, vai colocar aqui o número do atleta e aqui o tempo, né? E que tempo que ele fez. Porque a gente sabe que quem controla o tempo é o árbitro. Mas quem está na mesa vai ter o seu tempo de orientação ali, né? É automático. Deixa eu melhor o zoom para vocês enxergar melhor. Então, pedido de tempo. Tá aqui, ó. Primeiro, segundo, só colocar o tempo que o cara pediu. As faltas acumulativas. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem 6 porque fechou as 5, já vai avisar e o resto é tudo tiro livre ou shootout. Então, assim, a súmula é muito simples. Teve alguém que perguntou quantas pessoas vai na comissão técnica. A nossa comissão técnica foi colocada apenas técnica e auxiliar. A gente não quer muita confusão, não quer muita gente dentro de campo. E aí se o cara falar assim, mas eu quero levar o Marcelo como médico, aí vai caber a organização. Não, Marcelo só pode ir para o banco se ele tiver o registro de médico e ativo ainda. Mas eu quero levar o massagista, tem que ter o registro também. Vou levar o atendente. Se ele tiver o registro, ele vai, senão não vai. Com base na súmula, só tem espaço para um técnico e auxiliar. O resto, só com registro. Mas o cara é o meu preparador físico. Ele tem registro? Se ele tiver o CREF, não tem problema não. Não precisa nem estar ter tudo, né? Vai ser multiuso. Porque eu quero simplificar, né? Para quem acompanha o modelo anterior, tem mais gente envolvido na comissão do que com o atleta. Bicho, um atleta, é o Marcelo, e tem 10 lá no banco só para cagar sola, fazer confusão, brigar com o árbitro. E é essas coisas que a gente quer acabar, literalmente. Aí aqui a gente está falando sobre regulamentação. Deixa eu ver o que falta mais. Só essa regulamentação. O resto envolve atleta, não preciso para vocês. Então vamos lá. Apostas, contratos e transferência. Aposta, que é o que importa aqui, né, na arbitragem. O nascimento da Confederação de X1 deu-se por vários motivos. Um deles foi exatamente a modalidade sendo usada com o único objetivo de aposta. E dessa forma, a confederação sempre se posicionará de forma contrária a esta prática, justamente por acreditar que esse ato prejudica o crescimento do esporte de forma saudável, responsável e transparente. Letra A. Fica expressamente proibido o envolvimento direto de atletas e pessoas ligadas à arbitragem com qualquer de aposta em jogos de responsabilidade da confederação. Então, o que acontece? Dentro da nossa confederação, a gente proibiu, a gente não quer que tenha atleta, árbitro envolvido com a aposta. A gente não quer. A gente quer transformar isso em esporte, algo saudável. Aí se tem um patrocinador da equipe lá fora apostando, é problema deles. Mas nós, as pessoas que estão ligadas a gente na confederação, independente de ser árbitro, atleta, dirigente, clube, nenhum desses a gente quer que tem envolvimento direto com a aposta. Até porque eu estou preocupado com transmissão, estou preocupado em criar um produto que vai ser vendável, e se eu deixar, vai ser um problema sério. Vai ter um jogo que já vai iniciar vendido porque o cara não classifica mais no campeonato, e aí essas coisas a gente não quer. Então a penalidade, o atleta ou pessoa ligada à arbitragem, caso seja comprovado envolvimento direto com a aposta, que envolva qualquer jogo sobre a responsabilidade da confederação, o envolvido será denunciado ao Tribunal de Justiça, onde responderá um processo desportivo administrativo e dessa forma será assegurado o direito de ampla defesa, que após julgado poderá receber punição como suspensão e até mesmo banimento do direito desportivo diante da nossa confederação. Então assim, vai haver um julgamento do bonitinho, se tiver prova, o árbitro
árbitro teve envolvimento, o atleta teve envolvimento, a intenção nossa é tirar esse cara do nosso meio, literalmente. Letra A confederação não se responsabiliza por possíveis apostas a serem realizadas entre clubes ou patrocinadores de clubes. Porém, para que estas venham possivelmente ocorrer, os clubes em questão precisam oficializar o pedido junto à organização estadual, que por sua vez vai enviar esse pedido para a confederação, e o deferimento por parte da confederação será dado apenas após o cumprimento de protocolo que regulamenta esse tipo de jogo. Então, como é que funciona isso para vocês entenderem? Imagina que lá no Espírito Santo, imagina que eu tenho uma empresa forte que está patrocinando uma equipe lá. Aí a empresa diz assim, eu quero fazer uma aposta. Beleza, não envolve a atleta, não envolve a arbitragem, e nem o clube, é o patrocinador do clube lá. Beleza, então deixa eles fazer do jeito deles. Só que para que haja essa aposta, ele vai ter que cumprir o protocolo. Ele vai ter que registrar esse pedido lá na nossa estadual. Essa estadual vai enviar para a nacional, que é para mim. A gente vai ver se esse protocolo é cumprido. O que é o protocolo? Quem que vai apitar esse jogo? É o Marcelo. Beleza. Então tem que ter o nome do árbitro. É o Marcelo? Então tranquilo. É o Marcelo e a Vera. Beleza. Então, no mínimo 10% do valor dessa aposta. No mínimo 10% do valor dessa aposta vai para o árbitro. O árbitro vai poder negociar. Não, eu quero 20%, eu quero 30%, sei lá. É no mínimo 10% do valor da aposta. Se o cara vai apostar 1 milhão, o árbitro vai ter acesso a 10%. Isso caso seja feito tudo legal. E aí o protocolo vai dizer que o árbitro tem que receber no mínimo 10% desse valor. Esse ambiente onde vai acontecer tem que ser seguro, tem que haver seguranças para fazer ali como é que eu chamo? Para ver se tem alguém entrando armado, para ver se tem alguém entrando com algo que possa ferir outra pessoa. Então tem um protocolo a ser cumprido. Não é só dizer que está apostando e pronto. E, além disso, quando ele envia tudo isso, a gente ainda vai avaliar se vai autorizar ou não. Só uma ressalva, presidente. Isso aí, na verdade, está falando é para dar segurança, tanto de quem está jogando e de quem está lá, os espectadores, entendeu? Sim. Para segurança. E o próprio árbitro, né? Porque é injusto. Lá em Cruzeiro do Sul, os caras querem apostar 40 mil e pagar 40, no máximo 80 reais para um árbitro e acha que está tudo certo. Isso. É injusto. Então, nosso papel quanto confederação é se preocupar com tudo. Então, além do árbitro receber no mínimo 10%, eu tenho que me preocupar se tem uma segurança mínima. E se houver uma confusão, como é que vai ser? Então, os responsáveis por essa partida precisam me apresentar um protocolo que vai envolver a segurança, vai envolver tudo nesse jogo. Eu vou perguntar, e aí, tem alguém responsável pela revista de todo mundo lá? Porque no dia de hoje é muito fácil. Um atleta chega com a bolsa, com um revólver dentro da bolsa, uma faca. Se não tiver ninguém revistando, como é que vai saber? E aí esse cara perde 40 mil, 100 mil, sei lá quanto que ele perde. Quem que garante que ele tem psicológico suficiente para entender que perdeu? Então, com a gente, vai fazer de tudo para que não haja aposta. Porém, se mesmo assim tiver alguém dizendo eu quero, eu digo beleza, você vai cumprir isso aqui? Se você cumprir, tá tranquilo da minha parte, porque a gente não consegue mandar no bolso de ninguém. Mas eu garanto que dificilmente alguém vai querer fazer o que é correto. Então, quando eu digo que tem um protocolo, automaticamente eu já adianto que não vai ter, porque quem conhece o brasileiro sabe. Eles não querem o que é organizado. Então, a penalidade aqui, caso seja comprovado esse tipo de envolvimento em qualquer jogo sobre a jurisdição da confederação, os envolvidos serão denunciados. Isso aqui está repetindo, né, o que foi lá atrás. Isso aqui é caso alguém faça um jogo de aposta. Um exemplo, imagina que eu tenho um clube que é filiado à confederação, o estado, tudo bonitinho, e aí eu descubro que ele está pirangando por aí. Ele está fazendo jogo de aposta. E se a gente tiver prova para isso, ele vai perder a filiação, vai perder os direitos e a gente não vai aceitar de modo nenhum. A mesma coisa é o nosso árbitro, que é o caso de vocês. Vocês faz a capacitação da confederação, a gente tem todo um trabalho, envolve uma comissão nacional, envolve pessoas que vai parar para tentar evoluir essa modalidade. Aí o árbitro tem a certificação da confederação e ele sai pirangando por aí. Eu vou ser bem honesto com você, ninguém tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém. Mas se a gente perceber que esses árbitros estão, entre aspas, pirangando por aí, a gente vai punir para que eles não fiquem no nosso meio, porque nós precisamos de pessoas sérias. Se for para a gente ter as pessoas que ficam em cima do muro, tá um dia lá, tá um dia aqui, não resolve onde quer ficar,
é melhor que fique para lá. Porque as pessoas que estiverem com a gente são pessoas sérias, são pessoas que estão preocupadas com o crescimento da modalidade. Porque aqui eu estou preocupado com a segurança, eu estou preocupado com o crescimento, estou preocupado com tudo. Coisa que não vai ter lá em outros locais. E aí a gente tem que tentar evitar para que os nossos alimentem essa modalidade desenfreada por parte de outras pessoas. Ficou claro até aqui? A questão de contratos, isso aqui só envolve transferência, só envolve clubes e atletas, empréstimos também. Então fechou, gente.